Sim. Mas a Argentina, olha, foi muito feio o que aconteceu por lá. Eu já vou passar para o Bruno aqui e eu engatilhei um. Enquanto o Bruno for falando, eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu peguei da Telesur Brasil. Então, vou deixar passando esse vídeo aqui enquanto tu vai repercutindo aí, Bruno, quais foram as tuas impressões sobre esse episódio aí. Bom, primeiro, vamos lá, né? O dispositivo de repressão da quarta-feira da semana passada, peraí, vou errar, amanhã é 19, quarta 12 de março, talvez tenha sido o maior dispositivo empregado na Argentina desde 19 e 20 de 2001, quando deu o levante popular para decretação de estado de sítio por Fernando de la Rúa. Justamente a ex-ministra de Segurança de la Rúa era a Patrícia Bullrich. E, com certeza, foi o maior dispositivo de repressão desde 2001. Tivemos outros episódios durante o governo Macri, durante a reforma da Previdência no ano passado com Javier Milei já, mas assim, com tanta gente na rua para reprimir, foi uma certa novidade. Amanhã, tá? Amanhã, para quem for ver no link, amanhã, 19 de março, quarta-feira, ato com chamado a partir das 5 da tarde na Praça Congresso. Congresso é a Câmara de Deputados, ao lado fica o Senado. Da Praça Congresso para a Praça de Maio deve dar umas 6 quadras só. Praça de Maio não, 8. 3 para cima, cruza 9 de julho, dá. Então dá para ir fácil, já pede uma para outra. E parece que vai ter acessos bloqueados, repressão já nos metrôs, já nos trens do conurbano. Estavam falando de espaço de exclusão aérea, bloqueando o sinal dos drones da televisão para não pegar a imagem de cima, porque foi a imagem de cima que chegou a quem cometeu o tiro contra o fotógrafo Pablo Grisha, que ele perdeu massa encefálica, se sobreviver fisicamente, possivelmente ficará vegetativo pro resto da vida. E são 2 anéis de segurança para amanhã. Um das chamadas Forças Federais de Segurança, Gendarmeria, que é a Polícia Interna do Exército, a própria Polícia Federal Argentina, que pertence ao governo nacional, não é a PF daqui, tá? É uma polícia ostensiva, a Prefeitura, que seria a Polícia de Marinha, e até a Polícia Aeroportuária, que é da Força Aérea, botou também na reta. Né? Num segundo anel, a Polícia da capital Buenos Aires, Polícia da cidade, vai fazer as capturas. Na quarta passada, gente, estavam prendendo a torto e a direito. Quem passasse na rua estava sendo preso para cumprir cota de prisão. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, ela colocou o governo numa situação ímpar, onde o governo, desde que Milei foi para Davos, só tem crise. Ele fez aquela fala homofóbica, ajudou a convocar marchas antifascistas. Depois Milei se meteu no escândalo da Libra, S-Libra, que é a moeda digital aquela, Bitcoin aquela que foi tumbada, né? Ela foi falida em 5 horas. Parece que pertence ao Milei 120 milhões de dólares, 100 a 120 milhões de dólares, que ninguém sabe onde é que está. E aquele cara que controla a chave para esse dinheiro, que chama-se Hayden Davis, que é um estadunidense, filho de um picareta, já foi preso 3 vezes. Esse operador de criptomoeda, ele está foragido e está na lista vermelha da Interpol. Depois veio a escalada da repressão contra os aposentados. Os aposentados argentinos estão congelados, o seu bônus, eles estão ganhando em torno de R$2.000, o regime geral, e não passa disso. Porque a primeira exigência da FMI é fazer um arroxo na Previdência Social. O que mais? Sim, nas reuniões preparatórias para o ato de amanhã, embora seja ilegal, o governo está cometendo uma série de ilegalidades, o governo Milei, tá? Uma delas é colocar a CID, antiga AF, ex-CID, ou seja, a inteligência do governo federal, para operar amanhã como no monitoramento. O governo federal teria 2 cabeças hoje, tá? Santiago Caputo, não é o Toto Caputo da economia, não, é o secretário-geral da presidência, que aliás não tem cargo, é comissionado. Ele tem uma empresa privada que assina lá como terceirizado.
Santiago Caputo de um lado, à frente da CID, da inteligência, e a ministra Patrícia Burrich à frente das forças de segurança. Para amanhã, pela primeira vez, o sindicalismo vai marchar junto dos aposentados. Então, além das agrupações sociais das torcidas, vai estar presente a AT Federal, por sinal, o presidente da AT foi preso semana passada. A AT é o grande sindicato da Previdência. Seria uma junção, Luiz, de Sinasef e Fonasef, tá tudo junto, tá? 3 níveis de governo: município, províncias e nação, governo nacional. Parece que amanhã vai ter já agrupações estudantis. A UTEP, que é a Economia Popular, reuniu com o plenário da CGT, que milagrosamente resolveu se mexer, e agora a Argentina vai entrar numa espiral. Vou fechar com isso. Por quê? O FMI está exigindo que o peso desvalorize em relação ao dólar, pelo menos 20%, para ceder o novo empréstimo. Caso venha o novo empréstimo, a Argentina vai ter uma dívida para mais de 50 anos de novo. Cristina deixou o país sem dívida. Macri retomou a dívida. Depois, o inútil do Alberto Fernandes nada fez contra a dívida do Macri. E o Milei mergulhou o país na dívida. Ele criticou para ser eleito presidente. E temos uma situação ímpar, tá? O governo do Milei afirmou que o que estava sendo feito na quarta passada, dia 12, era uma operação de golpe de Estado. Veja só. A bancada do partido de governo Libertar Avança, ela não rachou no bate-boca, gente. Ela rachou na pancadaria. Porque Martin Menem, que é o presidente do Congresso, ele está totalmente envolvido com o escândalo da Libra. Ele foi o segundo operador da Libra a faturar na Argentina. Ou seja, está envolvido numa fraude financeira. O governo perdeu a votação e estava dando quórum para colocar uma comissão de investigações, uma espécie de CPI, para investigar o Milei e a Cripto Estafa. E aí foram provocar um deputado masculino, 2 deputadas mulheres, para que saíssem do plenário, já que Martin Menem convocou um intervalo do nada. Resultado, se recusaram a sair e saíram no tapa no meio do plenário. Os 2 deputados e as mulheres se xingando, uma jogando água na cara da outra. Eu estou falando sério, tá? Então amanhã tem sessão do Congresso com o pau cantando na rua. O que está em jogo? Aprovar um decreto presidencial, carta branca, para tomar empréstimo com a FMI. Tem uma lei argentina que proíbe isso. Não vão derrubar a lei, pode aprovar o decreto. Aprovar uma espécie de comissão parlamentar de inquérito com a gíria brasileira, né, com a jerga brasileira, que é uma comissão de investigações especiais para cripto estafa. E é um festival de processo, porque a aposentada que apanhou o processo da Patrícia Burrich está com 26 processados de parte dela, de torcidas, que não são torcidas, pessoas que foram camisa de futebol para a rua, para proibir para o estádio. Está processando a juíza, que libertou os presos sem causa, porque cumpriu a lei. E 24 de março, semana que vem, nós vamos estar ao vivo aqui da noite, é o aniversário do golpe de Estado na Argentina. Então está previsto amanhã, 24, 25, e possivelmente uma greve geral de 1 ou 2 dias até 24, até 31 de março. Essa é a Argentina do presente momento. Sem brincadeira, o governo está pela primeira vez, desde que assumiu, cambaleando. Mas mais bate cabeça dentro do palácio que está com ameaça externa. Agora ele arrumou ameaça externa. E amanhã tem que acompanhar o dia inteiro. Seria esse o meu resumo. É bom a gente lembrar, né, que essas manifestações dos aposentados, elas começaram tímidas ali, né, alguns jubilados que iam, e toda quarta-feira ela acontece, né, isso é um detalhe interessante lá da luta e das mobilizações na Argentina, que eles marcam ali um dia da semana e os caras vão ali, vão tomar um chimarrão na manifestação, começa assim, mais de um ano isso, hein? Mais de um ano. A gente repercutiu aqui as primeiras lá, eu acho, né? No começo ali das manifestações, a gente trouxe aqui no programa, era algo tímido, assim, né? E foi crescendo, e nessa da semana passada, depois que terminou, teve cacerolaço, né? Que é o panelaço muito famoso lá na Argentina de noite. O pessoal no dia seguinte saiu às ruas também, teve ali uma repercussão, um day after, digamos assim, né? E eu achei um vídeo aqui, ó, Victor, já vou te passar a palavra, um vídeo de 2 minutinhos da C5N,
com alguns aposentados, ó, por esto marcham los jubilados, ó. Histórias em primeira persona. Então, nós vamos ter aqui alguns jubilados argentinos aí dando seus depoimentos, né, de como é que está a situação deles aqui, ó. Con la mínima. Después de trabajar, ¿cuánto? 60 años, cobro 300 y tantos mil pesos. Al gobierno que tenga un poco más de compasión con la gente, no digo que lo regalen, pero que tenga compasión por el hecho de nosotros hicimos algo por la patria, nos fuimos a las Malvinas, pero hicimos bastante. Entonces, al hacer bastante, creo que tenemos que, no digo que me pongan una alfombra, porque yo siempre cumplí. Trabajé por mi cuenta muchos años y siempre cumplí con el gobierno, siempre, esté el gobierno que esté. Yo no tengo nada que decir, yo no tengo ideas políticas, pero siempre cumplí con la Argentina. Entonces, no pido, te vuelvo a repetir, que me pongan una alfombra, pero por lo menos que tengan un poco de conducta, ¿no? Sí, yo tomo un anticoagulante, cuesta más de 100.000 pesos. No, el gobierno es una porquería. El gobierno que lo que nos ha tocado no tiene parangón en la historia. No, yo a esta edad no me puedo pasar de prepaga por un tema de antigüedad. Así que después de cierta edad estás en realidad atrapado. Si fueran los medicamentos, uno diría pido una ayuda para medicamentos y el resto lo sigo. Pero es todo, absolutamente todo. Es una farsa. Llegamos a esta edad espantados y alucinados. Y yo decía, bueno, mis últimos años bien, y mis últimos años quedaron arañando. Así que nada. Y mira cómo estamos. Y cuando llegan esas comunicaciones de la prepaga que van a aumentar... Románticas. Son muy románticas. Te dicen todo muy lindo, todo muy bonito, pero te aumento 2.5, 2.70, 2.60. El tema de remedio es muy complicado. Yo soy cardíaca y tengo problemas en rodillas y tomo medicación, o sea que ahí se me complica más. No entiendo hasta dónde pueden dejar libre los valores de las cosas. No entiendo que una cosa acá valga 10 y enfrente valga 5 y en otro lugar valga 2. Hay que caminar. Ahora un poco medio difícil. Estoy jubilada y hay que seguir trabajando, si no, olvídate, no alcanza. Jubilado, sí, de la mínima. ¿Cómo se está llegando a fin de mes? Con eso no se llega a nada. Tengo que trabajar, como siempre. ¿Y cuánto trabajo le tiene que agregar a esa jubilación para poder vivir tranquilo? Y unos 4 veces más de la jubilación mínima, multiplicado por 4. Aí, um resumo aí, a situação dos jubilados aposentados de toda a América Latina, né? Remédio custando ali quase que todo o soldo, né, que os aposentados ganham, tendo que trabalhar, continuar trabalhando, vários ali disseram que continuam trabalhando, né? Então é importante trazer esse testemunho aí dos aposentados argentinos que estão na luta aí, né? Estão na luta. Teve uma cena muito impressionante, né, Victor, eu acho que era uma senhora que estava ali conversando com o policial e o policial dá um encontrão nela, assim, e a velhinha cai e bate de cabeça no chão, né? Uma coisa muito impactante aquela cena ali também, né? Enfim. Victor. E que está processando a ministra de Segurança da Argentina, a Patrícia Bullrich. É essa do vídeo? Essa daí é que abriu o processo contra a ministra de Segurança da Argentina. É um dos links que a gente fica conversando, gente. Você não tem ideia como são terríveis o chat do Vozes da América. A gente só manda notícia ruim. Mas teve uma boa notícia que foi o processo que ela abriu contra a Pathy Bullrich. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que deixar claro para quem está fora do Brasil, para quem mora no Brasil. Vamos ser sinceros. Vamos falar desse R$1,99. É o preço da farmácia popular. Ela te dá remédio no Brasil por esse preço. Olha que legal. Só que isso daí não existe na Argentina. Porque antigamente, na Argentina, você conseguia trabalhar, ganhar um mínimo e meio, e conseguia sobreviver. Poxa, você não vivia muito bem? Não. Mas você comprava sua carninha, seu arroz, comprava os remédios, dava para sobreviver. Esse descontrole do governo Milei, e vamos botar bem sincero, o Alberto Fernandes também não ajudou em nada nessa situação, mas esse descontrole do Milei levou a situação ao caos.
E não vamos falar que é porque a Argentina é grande. A Argentina tem o quê? 25%, 30% do tamanho do Brasil? Não é gigante. Está cheia de petróleo, está cheia de agronegócio, tem riquezas para trabalhar. O problema é que as riquezas estão em Puerto Madero, não estão em outros lugares. Estão no Uruguai, onde moram muitos argentinos. Não estão na mão do povo. Quando a gente lembra o caso das pessoas que tinham que comprar osso durante o governo Bolsonaro, a gente consegue refletir o que está acontecendo na Argentina. Aqui no Chile, a gente viveu uma situação muito similar, e durante décadas, com a saúde privatizada, onde aquela porcentagem que eu pago de saúde, quando eu trabalho, ia para uma empresa e eu tinha que pagar pela consulta médica. Hoje em dia, graças a Deus, o governo do Boric, ele deu saúde para quem paga aquele 7%, você pode marcar uma consulta num postinho de saúde, você tem uma parcialidade, se você quiser ir no médico pago, um médico particular, o governo te dá uma rebaixa, ele então tem condições hoje em dia. Na Argentina não tem esse sistema de proteção porque nunca precisou. Bruno, você morou na Argentina como eu. Se a gente precisasse de algum remédio, não era caro na Argentina. Quantas vezes eu, morando no Chile, não fui... Eu atravessava a fronteira porque era muito mais barato comprar o remédio na Argentina. Um quarto do preço do Brasil até 2023. Então, estamos falando disso. E agora, tentando refletir um pouco sobre o que está fazendo esse governo argentino de repressão, eu queria lembrar uma coisa para esse governo argentino, que é o Chile viveu a mesma repressão em 2019, durante o nosso estagido social, nossa repressão. A diferença é que já tinha Instagram, já tinha WhatsApp, já tinha Twitter e chegou agora o TikTok. Se você perceber nas imagens que você vê da violência argentina, tem uma imagem que me marcou muito, que era o pessoal jogando leite de magnésio e água com bicarbonato no rosto das pessoas que estavam sendo afetadas pelo gás. Essa tática, quem desenvolveu foi a primeira linha aqui no Chile, porque a gente também tomou muito gás. E os jovens aprenderam a se virar para combater essa crise, essa violência. Então, o que está acontecendo? E aí eu vou chamar o nosso querido Nostradamus, Bruno Lima Rocha. E por que eu vou chamar de Nostradamus? Porque faz mais ou menos uns 3, 4 meses, antes da crise do Libra, antes da crise das aposentadorias, quando a gente estava falando dessa equiparação do dólar, que o governo da Argentina ia acabar com essa equiparação, ia tentar nivelar o valor do dólar, você falou, isso daí está tendo muito efeito na classe média. A classe média já não está conseguindo fechar o mês. E que a popularidade do governo ia chegar a um ponto onde ia ter uma quebra. Eu lembro dessa conversa, Bruno, porque normalmente as histórias se repetem. No governo Pinheiro a gente viveu isso, no governo Bolsonaro a gente viveu isso. O que salvou o governo Bolsonaro foi literalmente uma pandemia. Sim. Mas o governo Milei não tem esse boi. Não vai ter uma pandemia para fechar a Argentina. O governo Milei está fazendo o que eu poderia chamar de um erro crasso histórico, que é acreditar que as suas políticas e o seu dano à população vai terminar quando termine o seu governo. Ele esquece que na Argentina existe sim uma história de perseguição de criminosos. Existe sim uma perseguição judicial daqueles que cometem crimes. Então, eu já prepararia meu visto Gold para os Estados Unidos, porque a Buric, o Milei, a equipe de segurança do Milei vai ter que responder na justiça, e responder de forma muito clara tudo isso que está fazendo. Vamos lembrar, qual foi o filme que nos últimos anos dominou, assim, quando a gente fala do cinema argentino? 1985. Quem teria coragem de retratar essa busca pela justiça como faz a Argentina? Essa busca por... Quem são os responsáveis pelo que a gente está vivendo? Esse tipo de história também se repete.
e muito mais num país como a Argentina, que tem uma história de ter sofrido muito na ditadura e ter conseguido prender muitos dos militares envolvidos na violência. Bruno. Eu estava Bruno, lembrando, gente. Deixa eu só dar dois alôs aqui no chat, depois tem 2 perguntinhas aqui no chat que eu vou repassar para ti, Bruno. O Elci Birches Lopes, ó, ele está falando que o aposentado brasileiro também está na mesma merda, tal, né? Fala aqui da situação de miserabilidade. Realmente, Elci, os aposentados do Brasil também. Eu acabei de falar aqui, não, a realidade dos aposentados de toda a América Latina, né? Mas o Victor trouxe uma questão importante aqui. Aqui no Brasil tem o Farmácia Popular, temos um SUS que é muito melhor do que a saúde argentina, né? Oferece alguns tratamentos que nenhum país aí oferece, enfim. Não está uma maravilha, Elci, não está uma maravilha, mas a gente tem algumas salvaguardas aqui que ainda trazem um mínimo do mínimo, né, para os aposentados. Mas realmente, concordo contigo que o aposentado brasileiro sofre muito também, né? E o Regis Guindani, ó, outro comentário de animar aqui, ó. Camarada ali disse que estava nos assistindo pela primeira vez, inclusive disse que se inscreveu no canal, né? O Caruso. E o Regis Guindani disse que assiste sempre o programa. Ele é de Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, mas ele assiste pela TV, então não dá para comentar. E hoje ele entrou aqui para comentar, para nos parabenizar pelo trabalho, canal essencial de informações. Então, agradecer aí o pessoal que está no chat. E as 2 perguntas para ti, Bruno. O Sidney Criba pergunta se a Argentina está à beira de uma convulsão social. Acho que pelo que a gente já falou, né, dá para dizer que sim, né? Que sim. E a Janete perguntando se boa parte da população ainda está apoiando o Milei. Como é que está essa questão do apoio ao Milei? A segunda parte é mais fácil, Luiz. Hoje a reprovação está ganhando, estava com 54%. E semana passada a reprovação estava 44, uma coisa assim. O Milei ele perdeu a maioria na opinião pública de Davos para cá, porque ele conseguiu arrumar tumulto com todo mundo e fica protelando, óbvio, porque a Argentina já viu isso. Assinar um acordo com o FMI sem passar pelo Congresso, além de ilegal, que o Macri fez, todo mundo sabe que vai empipinar o país com dívida até neto e bisneto. Então, esse seria o maior desafio agora, né? Como manter a legitimidade de um governo que absolutamente... Acho que mais fácil eu falar, eu narrar o que o Milei falou, na sua loucura, do que eu ficar tentando dar explicação. Quando a Procuradoria da Argentina inventou uma causa maluca lá contra a Cristina Kirchner, ela denunciou, sabendo que ela não poderia ser presa porque ela tem mais de 70 anos, enfim. É impossível prender a Cristina na Argentina, isso não vai acontecer. Ela tem uma frase clássica, né? Eles não vêm por mim, eles estão indo por vocês, eu só estou no meio. E o Milei falou a mesma coisa. Mas ele estava na Expo Agro. A Expo Agro, na Argentina, não é nem a feira rural, que é um evento de massas, né? A Expo Agro é basicamente o que é o agronegócio de lá. Tá? Com aquele mesmo perfil oligarca que a gente conhece aqui, mas piorado, tá bom? E ele falou isso. E ele falou e foi aplaudido de pé. Considerando o período histórico, não sei se o Victor vai concordar, parecia um discurso da antiga Liga Patriótica Argentina, que a LPA do início do século XX era uma organização de proprietários rurais que tinham muito medo da organização operária, e aí alegando que uma parte das forças sindicais eram estrangeiras e isso era antinacional. Assim como o Brasil criou as leis aceleradas e dizia que a questão social era um caso de polícia, etc. O que o Milei falou na Expo Agro
foi semelhante não a ditaduras, nada disso. Foi semelhante a um discurso de uma república oligárquica, onde a população não tem direitos algum. Isso é muito perigoso. Sobre a questão da convulsão social, vai depender muito dos próximos 15 dias. Porque se entrar nessa escalada, que todo mundo fala, que o governo Macri começou a acabar em 2017, na repressão contra o início da reforma trabalhista, e terminou de acabar quando a Patrícia Bullrich acobertou o assassinato de Santiago Maldonado pela Gendarmeria na luta no apoio à luta Mapuche. Ainda assim, o Macri, com tudo isso, conseguiu aprovar, meter goela abaixo, acordo com o empréstimo com o FMI. Me chama a atenção, eu encerro com isso, a vice do Milei, Victoria Villarruel, ela, pela regra argentina, a vice-presidente, a presidenta, ocupa a presidência do Senado. E ela é a primeira na sucessão 2 vezes, né? Pelo Senado e pela vice-presidência. Ela seria a representante do Videla no governo Milei, tá? Da junta militar. E ela foi mais ponderada nas suas declarações do que o próprio Milei. Então, ela está se plantando como uma alternativa constitucional por direita, caso o governo Milei venha a ficar insustentável. É a fascista moderada da Argentina, é a Tarcísio de Saias da Argentina, Bruno. Perfeito. Isso aí. É impressionante, né? O Alan Martins pergunta qual o governo vai derreter primeiro, argentino ou americano? A inflação está comendo solta nos Estados Unidos e a fome está comendo fruto na Argentina. Só bastou alguns magnatas perder alguns milhões para acontecer isso, né? Victor, mais alguma consideração sobre a Argentina ou podemos avançar para a grande Venezuela, Victor? Vamos para a Venezuela, por favor. Vamos lá. Estou ansioso. Só respondendo rapidinho, a Argentina cai antes, porque os Estados Unidos têm uma tradição de, por pior que seja o presidente, eles aguentam. Qualquer dúvida, tem o Bush 2 aí, que não dá para esconder na história.